Cortes na ciência, antivacina, cortes na educação, fake news, poluição, extinção de espécies, agrotóxicos, desmatamento. Sério Sapiens. Fala Sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Gabriele. Sou a Gabriela. E eu sou o Renan. Bom, gente, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem acordou nessa semana tumultuada aí, essa semana que a gente tá gravando o episódio, de CPI da Covid, de ministro sendo investigado, ministro do Meio Ambiente sendo investigado. Então, assim, muitas emoções, eu diria, né? Até mesmo para o brasileiro que mora no Brasil em pleno 2021, né? Pois é uma meta que não é muito fácil alcançar, viu? Mas é sempre bom lembrar que o fundo do poço não existe no Brasil. Então não criemos expectativas, né? Mas vamos de episódio, né? Chorrindo. E falando nele, a gente vai trazer um pouco menos de questões biológicas aí e um pouco mais sobre política, né? Porque aqui a gente adora trazer um pouco dos temas atuais e as influências políticas, né, nas questões socioambientais. E sobre as ações, que vêm sendo tomadas pelo governo e como elas atingem a nós como sociedade, ao ambiente e também a nossa economia. Porque no final, gente, vocês vão ver que tá tudo interligado, né? Galera, e já há algum tempo a gente tem ouvido falar bastante sobre passar a boiada, né? Virou o lema aí da pasta ambiental do atual governo. Mas a gente vai explicar para vocês o que seria exatamente esse passar a boiada e o porquê isso não é uma boa ideia. É isso mesmo, e a gente vai começar pelo mais recente. Mês passado, nos dias 22 e 23 de abril, aconteceu a Cúpula do Clima. Foi um encontro organizado pelo atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que convidou representantes de vários países. Pois é, gente. Então, a Alemanha, a França, a Rússia, a China, a Argentina, a África do Sul, o Japão, são alguns dos países que marcaram presença. E a reunião, de maneira geral, foi vista como uma preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, que está prevista para acontecer em novembro. Então, essa é a principal cúpula da ONU para debater sobre mudanças climáticas. Então, é um evento extremamente importante. E muitas discussões aí que vão afetar nós, né? E em forma de políticas públicas depois. Esperamos. Mas de uma maneira geral, esperamos. Mas de uma maneira geral, a gente sabe que cada país que estava presente ali, tinha seus próprios interesses, e isso é óbvio. Por Ninguém exemplo, é santo, né? Ninguém é santo. Mas, se a gente pegar, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, eles têm um foco muito voltado em voltar a participar, como protagonista aí das discussões internacionais sobre o clima, após, se a gente recapitular nos episódios anteriores, o governo anterior saiu, da cúpula do clima. Então, o Joe Biden, ele tem, pelo menos no seu discurso, um discurso muito voltado aí para retomar essas discussões sobre desenvolvimento sustentável, aquecimento global, enfim, efeitos climáticos aí. Eles estão tendo que correr atrás do que eles perderam, e o Brasil também poderia ter usado essa oportunidade para afirmar seu compromisso na defesa do meio ambiente, fechar acordos, cooperações, iniciar diálogos. Poderia ter feito várias coisas, mas não foi bem assim que aconteceu, né? Decepcionado a gente sempre fica, mas surpresa, eu diria que não. Pois é, Gabi. E o presidente, nosso queridíssimo presidente Jair Bolsonaro, fez um discurso no mínimo controverso, galera. Não sei se acompanharam, Mas ele misturou dados verdadeiros com outros que simplesmente são mentiras, Realizou promessas que não condizem com as medidas tomadas pelo governo até então. Uma bagunça. Até aí eu diria que segue um padrão, do discurso do nosso atual presidente. Ele adora fazer esse mix, salada mix, né? Mas aí quem tá ouvindo a gente pode pensar, nossa, que direto ela, Como assim ele disse mentiras? Nossa, o presidente disse mentiras, meu Deus. Bem, uma das afirmações, se a gente for pegar, feitas pelo nosso presidente, foi de que o Brasil está na vanguarda do combate ao aquecimento global. Vocês lembram? Vou recapitular, adoro recapitular, gente.
Vocês lembram do Dia do Fogo em 2019? Eu acho bem complicado, bem difícil esquecer desse dia, mas para relembrar, foi no dia 10 de agosto de 2019 que houve um aumento exponencial no número de queimadas na Amazônia, e reportagens apontaram para o movimento coordenado de fazendeiros. Eles foram lá, combinaram pelo Zap e fizeram um estrago. E o resultado foi que conseguimos bater vários recordes de desmatamento naquele ano. Pois é, né? E 2020 não foi diferente, né? Mesmo com a Sim. pandemia, os incêndios aumentaram e outros biomas aí ganharam destaque também. Quem não lembra das queimadas no Pantanal? É um destaque que a gente não queria que fosse assim, né? A gente gostaria de outros destaques, por favor, universo. Sapiens, e aí eu faço a pergunta, né? E como nós seríamos vanguarda no combate ao aquecimento global com recordes no desmatamento como a gente tem visto? Acho que simplesmente não bate, né? Não rola. Gente, isso é uma mentira descarada, né? Há dados aí, notícias que comprovam exatamente o contrário. Assim como o próximo ponto que a gente vai tocar aqui, de que ele fortaleceu os órgãos ambientais. Ai, gente, produção, coloca uma risada, meu por favor. É trágico. Ai, não consigo, gente. Palavras do presidente. Abre aspas. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Fecha aspas. Então, Isso daí foi uma afirmação, no mínimo, ousada, não é mesmo, Sapiens? Eu tenho outra palavra, mas eu não vou falar aqui, tá? A gente vai voltar nisso com mais profundidade, tá? Mas sabemos que é mentira, né? Houveram muitos cortes nos órgãos ambientais, inclusive por pouco ainda temos o Ministério do Meio Ambiente, né? Ainda temos alguns órgãos como ICMBio e IBAMA, mas que estão aí, né, capengando praticamente, sem os seus recursos. E se lembram de que é válido a gente lembrar de que as intenções atual do governo era fundir o Ministério, né, o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Então nem isso, nas intenções originais, era para existir, Gabi, né? vale fazer um comentário também, né? Lembrar um episódio fatídico também da exoneração do presidente do INPE, né? Do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Muito o válido. Ricardo Galvão, Referência, né? após ele tentar rebater, né, as críticas do nosso querido presidente sobre a confiabilidade dos dados do Instituto, que é um instituto super importante e responsável pelo monitoramento do desmatamento na Amazônia, né? Outro episódio fatídico. Nossa, que absurdo divulgar dados assim, onde já se viu. Dados assim. verdadeiros? E, gente, em muitos países, né, países que premiam cientistas, né, de renome como ele, aqui no Brasil, os cientistas são demitidos, são perseguidos. Então, dá pra gente ter uma pequena noção, né, dessas intenções aí do governo atual. Pois é, Gabi. E aí, outra afirmação dita na cúpula, né, foi: promovemos uma revolução verde no campo, tá ok? Bom, gente, essa revolução só se for a revolução com os agrotóxicos liberados, né, galera? Gabi, por favor, agroquímicos ou... Por favor, o nome correto, o técnico. Técnico, Gabi, seja técnica. Ou ainda sobre mineração, produção e extração de petróleo, gás e geração de energia em terras indígenas. Hein? Do que será que ele estava falando, né? Quando ele comentou sobre Revolução Verde. Não, gente, é que vocês não estão entendendo. Ele só tem uma definição diferente de Revolução Verde. Se o agrotóxico for verde, tá beleza, velho. A gente não sabe, né? Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora? A culpa é de quem interpretou errado, gente. Um outro ponto que eu queria levantar aqui, né, que digamos um tanto quanto duvidoso do discurso do presidente, foi em relação à solução do que ele chama de paradoxo amazônico. Galera, esse paradoxo amazônico estaria relacionado, segundo ele, ao fato de a Amazônia ser a região mais rica do país, né, em termos de recursos naturais, mas apresentar os piores índices de desenvolvimento humano. Segundo Bolsonaro, a solução seria aprimorar a governança da terra, bem como tornar realidade
realidade a bioeconomia, valorizando efetivamente a floresta e a biodiversidade. Calma, Renan, tá? Calma que não acaba por aí. Porque ele afirma também que o esforço deve ser no sentido de contemplar nesse processo os interesses de todos os brasileiros, inclusive indígenas e comunidades tradicionais. Ai, gente, olha, mais contraditório Não, que quando eu isso. ouvi esse ponto, eu falei, meu Deus, será? Será que agora? Será que ele moderou o seu tom? Inacreditável, galera. Muito contraditório, galera. Não foi seu próprio governo, né, que trabalhou aí para o desmantelamento de espaços de participação popular e de setores da sociedade civil nas tomadas de decisão, né, relacionadas ao meio ambiente? Eu acho que isso é bem simbólico e demonstra muito bem o que o nosso governo pretende, né? Assim, a participação da sociedade civil em um órgão consultivo e deliberativo, como o CONAMA, por exemplo. CONAMA seria o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E em outros órgãos também de pautas ambientais. É um marco democrático muito importante para a nossa política ambiental nacional. Assim, a gente consegue fazer uma ponte, ligar os especialistas com o público e podemos entender quais são os interesses de cada um, quais são as necessidades. E, ao que parece, é exatamente o que o Ministério do Meio Ambiente não quer atualmente, né? É muito importante frisar que, atualmente, esse processo participativo aí não tem sido muito contemplado, né? Outra questão importante, convenhamos que o governo atual não está, né, ligando muito, é para os direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. A gente tem várias controvérsias desde quando ele assumiu a presidência, né? Quem não lembra... Desde antes até, né? Eu diria desde antes, mas, né, não vou forçar, né? Falar, nossa, vai pegar o histórico do cara, as pessoas mudam, né? Pois é. Vou pegar só essa pequena participação maior dele aqui, né, infelizmente. Então, quem não lembra do discurso do Bolsonaro em sua campanha presidencial dizendo que não demarcaria nenhuma terra indígena se fosse eleito? Pois é, ele tem cumprido essa promessa, né? Pois é, né? E aí também não para por aí, viu, galera? Quando o Bolsonaro assumiu a presidência, ele quis modificar a estrutura administrativa do governo federal, né? Não sei se também vocês recordam. E entre as lambanças que ele fez, houve a transferência da responsabilidade de demarcação das terras indígenas para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? É um absurdo, né, gente? Conflitos de interesse total. Inaceitável. Sobre isso, felizmente, houve uma grande mobilização e o Congresso acabou conseguindo reverter essa história. Foi até uma outra tentativa por parte do Bolsonaro depois, mas também foi barrada pelo STF, né? STF nunca critiquei, né? E dentro do que era esperado do presidente, ele nomeou para a chefia da FUNAI um ex-delegado da Polícia Federal, que é bem amiguinho dos ruralistas de plantão. E vale comentar também, né, que o governo vem usando essa justificativa do paradoxo amazônico para defender que terras indígenas sejam abertas para atividades econômicas como mineração e agronegócio. Quem não lembra aí da PL 191, né, de 2020, que regulamenta toda essa palhaçada e foi mencionada como um sonho pelo nosso queridíssimo presidente, né? Felizmente também a proposta ela tá parada na Câmara dos Deputados até quando a gente não sabe, né? Sapiens, e toda essa movimentação do governo federal, incluindo o enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, acabam por legitimar a violência contra os indígenas e outras comunidades também, que vão acabar se concretizando através de invasões. E também é bom falar que o número, né, de invasões e conflitos pelo uso da terra tem aumentado muito nesses últimos 2 anos, né, em relação às comunidades tradicionais e povos indígenas. Sim. E são, então, os madeireiros, garimpeiros, mineradoras, clandestinas, grileiros, fazendeiros, que a partir do discurso autorizado do governo federal invadem esses territórios, né, então eles se sentem legitimados. Aqui é bom a gente falar que o discurso ele tem um poder, né? Ainda mais quando esse discurso vem do presidente. Sim, com certeza. Mesmo que não seja uma lei de fato, mesmo Exatamente. que não mude nada, só do fato de você ter a maior autoridade do país falando aquilo, já abre precedente, né? Exatamente, né? A gente viu muito bem o que aconteceu em relação à pandemia, né?
e aos cuidados sanitários. Sim. Mas, e, inclusive, né, os impactos sanitários aí causados por essas invasões são, né, significativos. A gente pode destacar o número, que nem a Gabi comentou, alarmante de mortes pela Covid-19 em aldeias indígenas, além da contaminação pelo mercúrio, no caso dos garimpos ilegais dentro dessas terras, né? Infelizmente, isso é algo recorrente, galera. Fazendo um parênteses, né? Não sei se o pessoal que tá ouvindo a gente chegou nessa notícia, né? Da chuva de agrotóxico que teve em uma comunidade, né? Nossa, sim. E muitos, assim, tiveram várias reações, né? De intoxicação e tudo mais, então... Crianças, né, Crianças, gente? gente. Sem comentários. Em muitas dessas comunidades, se uma pessoa precisa de atendimento médico, ela vai ter que percorrer um longo caminho, às vezes dias, até chegar num hospital mais próximo, e mesmo assim não será um hospital de ponta, né? Sim. Então é uma situação bem, bem triste, complicada e que poderia ter sido evitada. E ainda mais no cenário que os hospitais estão cheios já, né? Então, estão cheios para a população urbana, que dirá Sim. para a população rural, para a população Sim. mais Da floresta, né? afastada, né? Os povos da floresta. Essa foi só uma pincelada para tentar entender, perceber que o atual governo não está nem um pouco interessado em respeitar os direitos constitucionais, seja dos povos indígenas, seja de outros povos, seja do meio ambiente como um todo, simplesmente assim. O Bolsonaro foi lá na Cúpula do Clima, ele fez um discurso que não condiz com o que ele vem fazendo, não condiz com suas ações aqui. Bom, galera, agora que a gente já contextualizou um pouco para vocês, né, a respeito da Cúpula do Clima e as controvérsias do discurso do presidente, eu acho que a gente pode falar um pouco, trazer a discussão a respeito do desmonte que vem ocorrendo no âmbito do meio ambiente, né? Pois é, Gabi, não dá para negar, né, galera, que nos últimos anos os investimentos por aqui estão indo ladeira abaixo. Os valores destinados pelo governo federal ao Ministério do Meio Ambiente seguem em queda. Entre os anos de 2017 e 2018, por exemplo, a redução foi de cerca de 480 milhões de reais. E de janeiro a setembro do ano passado, né, de 2020, o Ministério do Meio Ambiente, liderado pelo atual ministro, vocês sabem quem, segundo o relatório do Observatório do Clima, gastou 0,4% da verba anual prevista para a proteção da biodiversidade e mudanças climáticas. E um dia após o nosso queridíssimo presidente prometer, né, a líderes de 40 países que iria dobrar os repasses públicos para as áreas de fiscalização ambiental, em sua fala na Cúpula do Clima, adivinhe só o que aconteceu, galera. Tararam. O governo federal anunciou um corte de 240 milhões no orçamento geral dedicado ao Ministério do Meio Ambiente. O que só reforça o quanto o discurso realizado na cúpula do Excelentíssimo não é confiável, né? Aliás, alguma coisa atualmente nesse governo eu fico me questionando às vezes. Pois é, muita grana também, 240 milhões. Quase, parece proposital, né? Sucatear, talvez? Só jogando no ar, né? Um sucateamento, talvez? Talvez. E mesmo com o aumento dos incêndios e do desmatamento que a gente acabou comentando, e também falamos bastante no episódio 13, se vocês não escutaram, corre lá escutar. Segundo o relatório do Observatório do Clima, o Ministério do Meio Ambiente tem a menor proposta orçamentária das últimas 2 décadas para esse ano. Ou seja, o cenário é esse. A gente tem um aumento no desmatamento, aumento nos incêndios, e o menor orçamento de muito tempo. Para mim, parece a fórmula perfeita para um desastre. Pois é, né? Não é novidade nenhuma aí pra gente que o principal esforço do ministro Salles é voltado para a desestruturação, né? O desmonte aí dos órgãos responsáveis pelo processo de implementação das políticas ambientais do país, né? Logo pelo ministro do Meio Ambiente, contraditório pra caramba, e esperamos aí que ele pague por isso em breve, né? E você, sabe, certamente já ouviu falar do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis,
e no ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O ICMBio, para quem não sabe, é o órgão responsável pelas unidades de conservação federais, né? E falando em unidade de conservação, alô, episódio 9 aí, quem não ouviu, corre ver, que a gente fala um pouco mais, né? E o IBAMA é o órgão responsável pela fiscalização ambiental em todo o país, assim como pelos processos de licenciamento federais. E falando em licenciamento, né? Algumas coisas aí podem estar mudando nesse cenário. Eu acho que vale a pena a gente comentar aí um pouco sobre a PL 3729, né, de 2004. É uma PL que trata de uma flexibilização dos processos de licenciamento ambiental e que acabará isentando 13 atividades potencialmente poluidoras de realizar esse licenciamento. Eles colocam em jogo aí, né, o que a gente chama de autolicenciamento, que é bem prejudicial, mas a gente pode falar sobre licenciamento depois, que acho que dá um episódio só, né? Com certeza. Se você quiser escutar sobre isso, corre lá nas nossas redes sociais, comenta lá o que você quer e que a gente vai pensar com carinho. Com certeza, mas só Sim, com certeza. só um adendo, né? Essa PL, ela foi aprovada apenas até esse presente momento do episódio, na Câmara dos Deputados, tá? Ela não passou ainda pelas outras instâncias. Pois é, ainda há tempo, né? Vamos Esperamos, né? mobilizar. Alô, STF inconstitucional. Mesmo porque essa PL é considerada a boiada das boiadas, né? Então, fiquemos atentos aí. Sim. E retomando, né, tanto o ICMBio quanto o IBAMA, eles foram reestruturados, entre parênteses, né, desde a posse de Salles, favorecendo, obviamente, o agronegócio, né. Então, logo de cara, o Salles, ele exonerou 21 dos 27 superintendentes regionais do IBAMA. E quanto ao ICMBio, esse ficou sem 11 das suas coordenações regionais, deixando apenas uma gerência para cuidar de cada região. E no ano passado foram extinguidas 3 bases do Projeto Tamar de Conservação da Tartaruga, em Camaçari, na Bahia, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e em Pirambu, no Sergipe. Já deu para sentir o quão prejudicial é toda essa política anti-ambientalista desse governo, Pois né? é, né? E aí vale se perguntar como que os principais órgãos de proteção e preservação ambiental eles sofrem, né? Mediante aí toda essa desestruturação e ataques. Principalmente se a gente já levar em conta que já existia um déficit de agentes para realizar as fiscalizações de irregularidades ambientais e aplicar os embargos, né? Agora, esses órgãos estão sofrendo ainda mais com a não recomposição dos quadros de funcionários, uma vez que o Ministério da Economia congelou esses recursos, né, voltados para concursos, por exemplo. Sim, e toda essa redução orçamental diminui a capacidade operacional e deixa tanto o ICMBio quanto o IBAMA cada vez mais dependentes do Exército e da Polícia Federal. E com todo respeito a essas organizações, né, elas não têm a especialização e nem a competência para atuar nas áreas que são do IBAMA e do ICMBio. Eu acho que existem muitas competências aí, né? Se cada um ficasse no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu acho que o quadrado da pasta, né, do Ministério do Meio Ambiente deve ser para pessoas que tenham conhecimento técnico na área, né? Assim como o presidente falou que seria no governo dele. E não é muito o que a gente tem visto. E eu diria que não acaba por aí não, né, Sapiens? Se a gente for pegar, o ministro do Meio Ambiente ainda tem como proposta fundir os dois órgãos IBAMA e ICMBio, o que na prática representaria a extinção de ambos. Pois é, né? Essa medida, caso ela seja aprovada, ela vai fragilizar ainda mais a execução de políticas de fiscalização de crimes ambientais, né, em um cenário que já é muito ruim. Então, por exemplo, né, vai gerar uma incompatibilidade de portarias, normativas, políticas internas, o que resultaria aí na paralisação das gestões, né, e das atividades. E as próprias funções exercidas pelos órgãos são diferentes se a gente parar para pensar, né? E juntar os dois ia se cancelar a finalidade para que cada um deles foi
Em resumo, essa reestruturação, né, ou, entre aspas, desmonte, eu diria, somados aos cortes de verba, eles acabam diminuindo a capacidade do Ministério de formular e conduzir as políticas públicas. Pois é, Sapiens, é realmente desprezível tudo isso, né? Mas se a gente sair ainda um pouco da área ambiental, quando a gente fala em desmonte, vale comentar também, né, e trazer à tona a questão das instituições de ensino e pesquisa. Alguma coisa deve ter chegado ao ouvinte, mas no começo desse mês vimos Sim. várias notícias pavorosas a respeito do fechamento da UFRJ, que é a federal, uma das mais antigas e prestigiadas instituições de ensino do país. E adivinha qual seria o motivo? Ah, acertou se você chutou falta de verba. Sim. Bom, todo mundo sabe também que a gente se formou na UFSCar, né? E a UFSCar também anunciou, né, que tá passando, provavelmente vai passar por alguns problemas em relação à verba, assim como muitas outras federais também estão passando pela mesma situação. E isso é muito grave, gente. Mas, enfim, né? Se a gente for pegar dos 299 milhões reservados para 2021, segundo a assessoria da UFRJ, 152 milhões ainda dependiam de suplementação do Congresso Nacional. Ou seja, né, não foram liberados. E desse valor, 41,1 milhão foram bloqueados pelo governo federal. Que coisa, né? Esse é um dos problemas que as federais vêm reclamando, que mesmo quando tem alguma verba, quando alguma verba é liberada, não chega na integralidade para que elas possam fazer o seu planejamento, o que impacta ainda mais e vai ser o futuro delas. Além disso, né, o orçamento discricionário, que são aqueles gastos com água, luz, segurança, e que, né, faz com que as universidades permaneçam de portas abertas mesmo, né? Esse orçamento, ele caiu 304 milhões em 10 anos, então de 639 milhões em 2011 para 299 em 2021. Muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. E se eu não estiver enganado, as coisas de lá para cá aumentaram, né? Sim, energia, essas coisas. Um pouquinho, eu diria. Diria um pouquinho, assim, Só pra não ser leve. muito louco, né? Quando a gente faz um paralelo com todas as universidades federais, a gente percebe que o orçamento do Ministério da Educação caiu 37% nos últimos 11 anos. Então, assim, esse desmonte não é de hoje. Talvez o mais grosso, assim, o mais forte seja hoje, mas a gente tem que ser justo e falar, né? Sim, não é de hoje. Sim, com certeza. E vale também comentar, né, e trazer essas informações de outras instituições, né, que também a gente não pode deixar de citar aqui, que é o caso, por exemplo, do Butantan e da Fiocruz, que são instituições de pesquisa biológicas, né, que têm como principal objetivo promover a saúde pública e estão atuando aí ativamente no combate à pandemia da Covid-19. Sim. E retomando algumas informações aí, né, no começo desse ano foram divulgados dados em que o governo do atual presidente havia cortado cerca de 68,9% da cota de importação de insumos e equipamentos destinados à pesquisa, deixando, né, claro e trazendo claro prejuízo no combate à pandemia que a gente está enfrentando. Não está sendo incomum a gente ver, por exemplo, o Butantan dizendo que corre o risco de parar de produzir vacina por falta de insumos. Em parte se dá pelo talento, vamos colocar assim, pelo talento do governo de causar intrigas com quem fornece insumos para a gente, mas também boa parte disso está ligado à falta de investimento. Fica aqui uma reflexão, né, galera? Será que se houvesse apoio do governo e investimentos na produção de pesquisas brasileiras e na produção também de vacinas, né, essa altura do campeonato, já não estaríamos aí com a nossa própria vacina, né, sendo produzida e com uma boa parte da população brasileira vacinada? Será que a gente teria? Se você não dorme pensando nisso, que eu durmo. Evitaríamos aí quantas mortes, né? E quantas famílias aí. É só a gente olhar os países vizinhos aí nossos, né? Ou países com proporções semelhantes à nossa, né? Que já tá terminando ou já tá muito avançado na vacinação. Eu acho que dá uma boa resposta. Pois é. Bom, a mensagem principal que a gente quer passar para vocês aqui, né?
nesse episódio é de que todos nós perdemos com isso, né? Não são eu, você ou os apoiadores do Bolsonaro, né? Ou uma parcela específica da população. É a sociedade como um todo. E de que forma? Bem, essas instituições que a gente vem falando são as principais geradoras de pesquisa no país e atuam diretamente na formação de pessoas, no processo de inovação, atingem diretamente a população, fornecendo atividades culturais, biblioteca, atendimento públicos em hospitais e, sei lá. A gente poderia ficar até amanhã falando das atividades delas, e não é exagero, tem muita coisa que elas são importantes para nós. Sim, Renan. E sem elas, né, o Brasil não teria chance alguma de se desenvolver tecnologicamente, cientificamente e economicamente, né? A gente perderia aí a nossa autonomia como país, né, como nação. E isso nos deixa também extremamente dependentes de outros países, né, e vulneráveis aí aos joguetes políticos, intervenções internacionais e aquele querido imperialismo, né? Enquanto em um cenário a gente poderia ser um país, né, que exporta tecnologias, a gente passa a ser um país que acaba, como a Gabi falou, dependendo, né, tendo que importar muita coisa, porque a gente não tem uma ciência sólida e um desenvolvimento sólido em termos de tecnologia e conhecimento científico, né? Sim. E além da Fiocruz e o Instituto Butantan, também a gente tem que ressaltar, né, a importância das universidades federais que têm trabalhado arduamente na produção de testes, vacinas e soluções para combater a pandemia, né? Então, elas têm grande mérito aí também. Sim. A própria UFRJ é responsável pelo desenvolvimento não uma, mas 2 vacinas contra o coronavírus, que estão em fase de testes pré-clínicos. Mas o processo pode ser prejudicado devido a esses cortes. Então, de novo, quem perde é todo mundo. O sentido faz isso, né, gente? E sem investimento necessário, mas assim, com muito, suando sangue, muito esforço dos estudantes e pesquisadores, né? Há um certo avanço nas pesquisas brasileiras. Então, mérito e palmas a todos eles, né? Vamos exaltar. Mas infelizmente não adianta a gente ter ótimos pesquisadores, né, tendo que se desdobrar aí para fazer a pesquisa, se essas descobertas, esses avanços não têm verba suficiente para ser desenvolvida. E essa falta de investimento na pesquisa, nos estudantes, faz com que o Brasil perca talentosos pesquisadores, ou que aqueles que perderam suas bolsas deixem o país em busca de novas oportunidades. A denominada, né, fuga dos cérebros é muito prejudicial, porque enquanto a gente poderia ter grandes renomes aqui, trazendo, né, prestígio internacional, inclusive, como a gente tem, né, atualmente o caso da pesquisadora que foi prestigiada aí, não sei se vocês viram, nos Estados Unidos, né, que ganhou a mesma... Ângela Vilela Olinto, Academia Americana de Artes e Ciências. Está ao lado de nomes como Albert Einstein, Martin Luther King, Nelson Mandela, Charles Darwin. Alguns nomes aí, né? Alguns nomes pouco importantes. Pessoalzinho. Esse é um pequeno exemplo, né, de como uma pesquisadora brasileira que poderia estar aqui se tivesse, né, provavelmente oportunidades aqui no país. Eles têm aquela discussão de que por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel, né? Sim. A gente chegou perto várias vezes, ou pelo menos algumas vezes, né? Mas sempre fica aquele gostinho de que a gente poderia chegar mais, que a gente tem o potencial, porque a gente desenvolve muita coisa da hora, muita coisa legal aqui no país. Só que o que acontece é isso, muitos dos nossos cientistas, profissionais, eles precisam ir para fora, conseguir desenvolver suas pesquisas. Caso contrário, eles vão ficar aqui no país sempre brigando para conseguir trabalhar, né? Eu não julgo eles saírem. Não julgo, né? Gente que tá... O pessoal que tá aí na pós... A gente sabe como é difícil conseguir bolsa em primeiro lugar, né? Uma bolsa sem reajuste, os que conseguem. E aí você depois não consegue dinheiro para desenvolver a pesquisa, comprar equipamento, ir para campo. É isso, né, gente? A vida do brasileiro. Para mais informações, siga-nos. Se você quiser aquela injeção de ânimo, só coloca a gente que aqui tem.
Bom, eu sei que o nosso papo até agora foi bem difícil, mas a gente quer terminar por cima, né? Vamos falar sobre cenários promissores no que diz as políticas ambientais. Existem? Quais seriam eles? Onde moram? O que comem? Quase isso, né? Mas trazendo essa discussão, é legal a gente saber que existe uma plataforma internacional desenvolvida pela Universidade de Yale que mede o desenvolvimento ambiental dos países a cada 2 anos, mais ou menos. E ele chama Environmental Performance Index, ou EPI. Ele avalia diversos fatores, né? Mas principalmente ele divide esse índice em 2 objetivos, para avaliar a saúde ambiental e a vitalidade dos ecossistemas dos países, né? E ele faz isso por meio de 32 indicadores, como biodiversidade, recursos hídricos, entre outros. Então, assim, é um índice bem completo. Quem tiver curiosidade, a gente pode disponibilizar o site deles até. Basicamente, existe, então, essa plataforma para estar orientando, né? Para a gente ter uma noção de como os países estão se saindo aí. Sim. Se inspirar, né? Boas práticas. É uma Sim. boa fonte de informação. E aí, nesse top 5, né, desse ranking, divulgado em 2020, temos a Dinamarca, Luxemburgo, Suíça, Reino Unido e França. O Brasil, gente, está na posição 55ª. Olha que maravilhoso. Parabéns, parabéns, parabéns. Lembrando que nesse resultado ainda não constam as consequências da pandemia e dos desastres ambientais do último ano, ou seja, a tendência é a gente ainda cair mais nesse ranking, né? Que bom. Rindo de nervoso, né? Mas e esse top 5 aí? Será que dá para a gente aprender alguma coisa baseado neles? Bom, galera, Eu acho que de sim. forma geral, né, a Dinamarca, que é a primeira colocada, apresenta aí um forte investimento em energia eólica, reciclagem, agricultura orgânica e transporte sustentável. Qualquer diferença com o Brasil, gente, é mera coincidência. Chorrindo. Eu acho que só, assim, pelas coisas que a gente vê, que a gente estuda, só da gente valorizar a agricultura sustentável no lugar do agropop já ia ajudar bastante o nosso cenário, né? E se você não entende essa relação com o agropop, escuta o nosso último episódio número 13, que ali a gente falou bastante sobre Sim, a esse gente falou. outro mito. E uma das características, né, comuns dos países tidos como exemplos ambientais são sistemas de saneamento eficientes, né? Baixas emissões de carbono e alto controle de exploração de madeira, que são aspectos aí fundamentais se a gente quiser elevar um pouco esse Pois é, ranking, né? né? Estamos indo justamente na direção contrária, né, a tudo isso. Que é uma A questão tristeza. A questão do saneamento a gente comentou também em um episódio anterior sobre a privatização da água, né, do marco regulatório. Então quem tem dúvidas aí, corre para ver esse episódio Sim, também. e aí fica a lição, né, de onde investir em termos ambientais, né? Mas vamos resumir o caso do Brasil um pouquinho. O tiozão do pavê lá começou o discurso assim: agradeço o convite por participar dessa cúpula de líderes. Historicamente, o Brasil é uma voz ativa na construção da agenda. Renovo hoje essa credencial respaldada tanto por nossas conquistas até aqui, quanto pelos nossos compromissos que estamos prontos a assumir perante as futuras gerações. Ok, né? Vamos lá. A gente já sabe que esse histórico de voz ativa e de conquistas do Brasil na pasta ambiental era, gostando ou não, crédito de governos anteriores. E vem sendo destruída, né? E vem sendo desmantelada aí nesse atual governo. Então, um panorama histórico é importante para a gente entender o que o Bolsonaro está querendo dizer, né? Pois é, então diversos ganhos, né, que a gente tinha conseguido adquirir e andar um pouco em relação à pasta ambiental estão sendo desmantelados ou como o governo gosta de chamar, revisados, né, galera? A gente deixa aqui então, né, para quem fala, mas para onde a gente tem que ir então? Talvez essas sejam algumas respostas, né? A gente não pode dar todas. Tem muita pesquisa envolvendo, né, quais seriam as melhores ações aí para o desenvolvimento sustentável, mas
você manter políticas públicas que já funcionaram, né, que estavam funcionando muito bem, como a gente estava, por exemplo, na fiscalização do desmatamento até o ano aí, né, de 2016, 2015, seria um bom começo. Fortalecer, né? Fortalecer aí a fiscalização, né, seria uma delas. E se apoiar em políticas públicas consolidadas também, né, de resíduos sólidos, recursos hídricos, exemplos internacionais aí a gente tem de monte. Sim, e a gente tem uma política ambiental robusta. No papel, a legislação, a gente está bem respaldado, estruturado, né? A gente está bem respaldado. O que falta é a gente colocar em que realmente se comprometa com a paz. 2022. Votar em políticos que se preocupem com o meio ambiente, mas também não pode ser aquele papo genérico, né, de eu vou ajudar o meio ambiente. A gente vê bastante disso com a educação, por exemplo, mas a gente precisa se aprofundar, vocês, ouvintes, e todo mundo precisa estar sempre se inteirando do que está acontecendo, aprofundando seus conhecimentos e conversando, né? Diálogo. Alô 2022. Sempre. Tá logo aí, né? Não parece, mas... Para finalizar, eu acho que a gente pode fazer um pacto com governos que sejam minimamente democráticos. Eu acho que esse pode ser um bom pontapé aí, né? E eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Deixem seus comentários, seus likes, reações nas nossas redes sociais e nas nossas plataformas também, né? Sigam a gente, compartilhem. Sim, é isso. Ouçam os nossos outros episódios, né? Vários pontos que a gente comentou aí nesse episódio dialogam com outros, então vale retomar esses episódios. É quase um filme da Marvel, entendeu? Pra você entender o episódio atual, você tem que assistir os outros. Boa! A gente faz aí um bem bolado. Mas... E também lembrem de responder, né, o nosso novo quadro aí, Saque Sapiens. Mandem as perguntas de vocês pra gente poder conversar e interagir um pouco também. Sim, a gente tá com esse novo quadro no YouTube e no Instagram, mas as perguntas vão ser só no Instagram. Então sigam a gente por lá, mandem suas perguntas e por hoje é só? Por hoje é só, gente. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde. Boa noite e boa madrugada.